Então agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, Thiago de Souza. E aí pessoal, tudo bem? Tranquilidade com vocês? E aqui fazendo parte desta bancada, Danilo Sanfelice. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Hoje o Thiago não está para brincadeiras. E o outro participante dessa bancada, Matheus Teodoro. E aí galera, realmente hoje nem o Thiago está para brincadeira e nem a gente está para brincadeira. Hoje é o dia dos desabafos para uns dessa bancada, tá? É só isso que eu vou falar agora de momento. Então pessoal, hoje nós temos um convidado especial. Se apresenta aí. Eu sou Adetaio, Ariel Martins, fiz história junto com o Thiago, né, lá na Uninove. Aí posteriormente eu ingressei no curso de pedagogia, né, ter concluído ele agora em junho, numa parceria que tinha do programa Unicel, que era Universidades no Celso. Aí eu acabei concluindo esse curso, né? Sou de religião de matriz africana e de uma descendência nigeriana, mais especificamente do povo Yorubá, lá na Nigéria, por isso meu nome é de origem Yorubá. E como os convidados, os hosts disseram, hoje não estamos para brincadeiras e vamos lá. Boa noite a todos. Então, pessoal, no episódio de hoje nós trataremos sobre o embranquecimento de personalidades que eram negras e durante o processo histórico foram embranquecidas, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o processo de abolição, vamos falar um pouco sobre o processo de embranquecimento da população com a vinda massiva de imigrantes europeus incentivados pelo governo. Então logo nós estaremos no tema. Então, pessoal, como já dito na abertura, né, nós vamos tratar sobre personalidades negras que foram retratadas como brancas, né, durante o processo histórico. E por que ocorre isso, né? A gente tem que retomar lá no processo de abolição, né? O processo de abolição no Brasil vai ser um processo moroso, vamos ter umas leis que vão ser fomentadas, mas sempre vagaroso e nunca radical, né? A abolição da escravidão ocorre em 1988 e quando ocorre o processo de abolição, a gente tem uma intensificação da imigração europeia para o Brasil, né? Já havia um processo de imigração, só que após a abolição da escravidão, esse processo de imigração ele mais intensificado ainda mais pelo governo, porque naquele momento o governo ele tinha políticas para embranquecer a população. Porque o contexto histórico naquele momento, né, o contexto político, o contexto econômico e o contexto científico também naquele momento era um contexto que pairava em torno do darwinismo social, em torno de eugenia e tudo mais, né? Então se tinha um ideal de que o branco ele era uma raça superior. Tanto que em 1911 houve o Congresso Universal das Raças em Londres, onde o Brasil foi o único país da América Latina que foi convidado, né? E o nosso representante nesse congresso foi o João Batista Lacerda, né? O diretor do Museu Nacional, né? Nesse congresso ele apresenta a tese que se chama sobre os mestiços, né? E nessa tese ele dizia que em 3 gerações, pela entrada dos imigrantes europeus no Brasil e devido pelos efeitos da biologia, seria embranquecido totalmente o Brasil, né? Então em 3 gerações o Brasil ele passaria por um embranquecimento total, né? Nós temos também um quadro muito famoso daquele período que se chama A Redenção de Cã, né? De 1895, do pintor Modesto Brocos, que ele representa esse processo de embranquecimento, né? O quadro ele é bem didático, né? Quando você olha para ele, né? Você tem uma mulher negra já mais idosa olhando para o céu e agradecendo. A moça que tá no quadro, que provavelmente é filha dela, já tem um tom de pele já mais claro, com traços que a gente fala que são traços mais finos. E o possível genro dela, que tá sentado numa porta, é branco. Então,
no contexto histórico desse momento, essas ideias, elas estavam muito presentes nessa sociedade, né? E havia essa intenção do próprio governo de embranquecer a população. Então, vale ressaltar, lembrar também que durante a escravidão, a sociedade branca via a população negra não como um ser humano, né? Então a população negra era entendida como uma coisa, uma ferramenta de trabalho. Então foi desumanizada a condição desse indivíduo na sociedade. A consequência disso também é que quando acaba a escravidão no país, obviamente que essa ideia não some, né? Então, além do darwinismo social, tem esse antigo pensamento que vem de séculos de escravidão, de que esse indivíduo não é um humano, né? Então, corrobora pro fato da elite brasileira, corrobora para o fato da elite brasileira promover a imigração europeia para, de fato, embranquecer a população brasileira. Então, a gente tem que pensar que essa escravidão que a gente está falando, né, essa escravidão negra aqui nas Américas, ela não é literalmente uma escravidão, né, que a gente pensa, né, que a gente quer naturalizar e simplificar como qualquer outro tipo. Ela é uma escravidão baseada na etnia da pessoa, na raça da pessoa. Então, o cara, ele tem a inclinação para a escravidão no pensamento, né, europeu, ele tem a inclinação para a escravidão por conta da sua etnia. Então, por ele ser um escravo, ele perde a competência dele como humano. Então, ele não sente, ele não pensa, ele é uma propriedade. Se você é uma propriedade, você não tem vontade, você não tem nada, entende? E aí, o que acontece? O vínculo na questão de propriedade é tão pesado, tão grande, que o que acontece? Você pensa como vamos dizer assim, uma carga, né? É uma carga, é algo que você tem uma despesa, então a gente não dá pra gente pensar em falar em questão de direitos, enfim e tal, porque escravo não tem direito, não há um estatuto do escravizado, entende? Então não há uma possibilidade de ascensão social em hipótese alguma. Nasceu escravo e morre escravo, né? Aquela cadeia hereditária. Só que o que acontece? Além disso, os pilares, né, que sustentam essa escravidão são muito fortes e eles são amplamente, né, difundidos e com uma grande consistência dentro do território que a gente está falando, entende? É a consciência religiosa que permite que você escraviza, a igreja dando esse aval, né? Aquela questão de Kant, que são sujeitos inferiores, a questão do fardo do homem branco, entende? Né, o fardo do homem branco, que, né, lá nos Estados Unidos, enfim, na América do Norte vai ser o destino manifesto, entende? Você tem a noção de estar salvando, né? A noção não, você tem a desculpa de estar salvando, entende? Então, como... E a gente está falando aqui, por exemplo, a gente vai avançar e tal, mas a gente está falando de pelo menos mais de 300 anos de escravidão legal, né? De escravidão legalizada pelo Estado. Só essas são mais de 300 anos. A escravidão se teve fim um pouco mais de 150. Então não deu nem a metade, né, do tempo em que as pessoas estavam cativas. E como que se tira uma mentalidade de 300 anos, né? Como que se tira uma mentalidade de 300 anos, você diz que ela acabou de uma hora para outra, entende? E ainda há a questão de qualificar, entende? O negro tem aquela questão. O negro tem a classificação de o negro, que é africano e ainda não fala português. Tem o negro, que é africano e já fala português. Há uma diferença entre esses dois escravos. E tem o negro, que é o nosso atual pardo, que anteriormente era o mulato, já é um outro tipo, né? Já é uma outra classe quase de ser humano, entende? Não é nem de social, é praticamente de ser humano que a gente está falando agora, uma outra classe de pessoa, entende? E aí você vai criando essas escadas.
entende? Por isso que muitos, assim, a gente vai falar de alguns autores, em 1820, 1850, a escravidão está pegando, está forte ali, pode estar chegando ao seu final, mas você vê que essas pessoas estão, né, adentrando alguns espaços, criando algumas coisas, porque elas estão em alguns outros degraus, né, alguns outros estágios. E por isso que isso foi permitido. O interessante, né, disso que a gente está falando é que é o seguinte, a gente vai já adentrando o tema principal, né, do episódio, que é o branqueamento de figuras que eram negras e foram retratadas como brancas, né? A principal delas é o Machado de Assis, né? A gente teve até o caso lá de um comercial há pouco tempo atrás com o Banco da Caixa, né, que retratou ele como branco, e aí houveram petições, houveram reclamações, questionamentos, apontamentos, e aí a Caixa volta atrás e refaz o comercial e traz um ator negro para representar ele. O interessante disso é de como que esse branqueamento ele não ocorre só no campo biológico, né, na tentativa biológica, né, de você transformar a população em branca no tom de pele, né, mas no pensamento, né, porque você pega um dos maiores, o maior, né, pra mim, né, na minha humilde opinião, o maior literário do país, né, o maior escritor do país, e pega ele e transforma ele em branco, né, durante muito tempo, muitas pessoas, e ainda, né, existem pessoas que acham que Machado de Assis era branco, né? A gente tem que lembrar que o Machado de Assis é retratado como negro no passado, amplamente retratado, mas as publicações atuais, a maioria das publicações atuais, das dezenas de livros do Machado de Assis, ainda aparece ele como branco, assim. As editoras que colocam o rosto dele negro, o rosto dele real mesmo, são bem raras, você conta na mão, assim, as editoras que se propõem a quebrar esses estereótipos. E hoje, em 2020, né, tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, chama Ler Antes de Morrer. E a pessoa que eu não lembro o nome dela no momento, a pessoa que cuida desse canal, ela traz várias publicações do Machado de Assis de agora, quase todas com ele branco, assim, sabe? Então é algo, e como o Thiago falou, é o maior literário do país, é o mais conhecido internacionalmente, mas e esse esforço ainda hoje de reafirmar que ele é branco. Sim, a gente tem que lembrar que o Machado de Assis era filho de 2 escravos alforriados, né? Então não tinha nenhuma possibilidade dele ser branco, né? Mas transformar ele em branco é você embranquecer a obra dele, né? Você tirar a negritude da obra dele, né? Eu e o Adetaio, durante o curso da faculdade, a gente leu um conto, né? Que se eu não me engano, é Pai contra Mãe. Tô certo, Adetaio? Tá certo, exatamente. Né? Onde o Machado de Assis ele critica a escravidão naquele conto, né? É um conto muito bonito, muito bem escrito, né? Nem tinha como não ser bem escrito, né? Machado de Assis. E a crítica que ele faz é uma crítica muito contundente, e ele traz traços na escrita dele, e ele coloca características nos personagens, desde os nomes, né? E o antagonista, né? Se é que a gente pode falar assim, o nome dele é Cândido das Neves, né? E são palavras que estão ligadas ao branco, né? Então o Machado de Assis, ele critica amplamente a escravidão nesse conto, né? E então, quando você transforma ele em branco, você tira esse protagonismo, né, da pessoa negra em criticar o contexto histórico que ela tá inserida, né? É bom a gente até voltar um pouquinho, entender também como que se dá esse processo de embranquecimento, esse estímulo ao embranquecimento que acaba sendo legalizado pelo Estado. A questão é que quando os negros os negros africanos começaram a chegar, né, nessa condição de escravos aqui pro Brasil,
o que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro começa a observar, é que a população brasileira vai enegrecendo. Então você vai criando uma maior quantidade de negros brasileiros. E isso, com certeza, isso claramente, né, e eu falo claramente também com essa dualidade da palavra, claramente incomodou as pessoas, incomodou muito o Estado, né. Então, como estímulo para que as pessoas ocorresse esse processo inverso, né, se a gente está enegrecendo a nossa população, a gente vai começar a embranquecer, começam a ocorrer alguns tipos de legalizações. Umas legalizações que não são legalizações, né, são só mascarações, né, e outras que são de fato políticas para que, como o Danilo falou, imigrantes viessem para o Brasil, né. Então a gente vai ter a questão dos estupros, né, a gente vai ter muitos estupros de mulheres negras africanas aqui no Brasil, e é muito bom deixar isso bem explícito, porque teve um cara aí que falou na Jovem Pan, né, o nome dele é Adriles Jorge, e eu vou falar o nome dele já para deixar isso bem, né, o Adriles Jorge, ele falou, ele estava debatendo uma questão de raça, e aí ele, que se diz um poeta maldito, e enfim, né, falou que as negras se entregavam aos seus senhores com amor e paixão. E que esse processo de miscigenação ele nasce assim, né? De que as negras não foram estupradas, elas se entregavam de paixão e amor. Não, elas foram estupradas justamente porque é isso, né? Que a gente já trouxe aqui. O negro não é um ser, o negro é uma coisa. O negro é algo como algo que é igual ao chão, tipo, é inválido, eu piso e é isso. Então essas mulheres elas foram estupradas. Paralelamente a isso, a gente tem a política externa, né, do Brasil. O Brasil ele começa a adotar essa política de colonização, e aí começa a oferecer moradia e trabalho para imigrantes. Então os europeus começam a chegar no Brasil com essa mentalização de trabalho e moradia, mas o Estado brasileiro estava tendo a intenção ali de embranquecer a população, né, fazer com que a população se tornasse mais branca, né, nesse processo. E aí a gente começa a entender que a miscigenação ela começa a acontecer no Brasil com um start racista, né? A partir de uma visão, de uma construção de narrativa racista, né? E eu tô falando isso agora porque a gente tá falando dessa coisa do Machado de Assis ser apresentado como branco, né? E aí a gente vai entrar em uma coisa que a gente chama de colorismo, por exemplo, né? Nessas minhas vidas de debate sobre raça, né? Nesse meu momento de debate sobre raça aprofundado, eu vejo isso que alguns grupos radicais, por exemplo, negros, eles entendem o processo de colorismo como um processo que dá privilégios para pessoas mais claras. O que eu, depois de compreender melhor essa ideia, discordo. Justamente porque quando você dá essa ideia, quando você traz essa percepção de que é privilégio você ter uma pele mais clara, ser um negro de pele clara, você pode levar as pessoas ao engano de que o processo de miscigenação foi um processo natural, de que não foi um processo forçado, de que não foi uma política criada para que a população se tornasse branca. As pessoas começam a se enganar achando que o processo de miscigenação é um processo legítimo. É um processo completamente natural, onde os negros se apaixonavam por pessoas brancas e assim iam embranquecendo a população. E eu falo isso porque a gente vê que o Bolsonaro, naquele caso daquele motoqueiro, né, que ele foi alvo de uma fala racista, né, lá dentro de um condomínio, ele levanta essa bandeira, ele vai pro Twitter e ele fala: gente, racismo não pode mais acontecer. Nós somos o Brasil, o país da miscigenação. E isso é muito problemático, porque essa ideia de colorismo enquanto privilégio torna justamente legítimo essa narrativa de que você
tem um país que é uma miscigenação completamente natural, completamente legítima, de que tá tudo bem, gente, não aconteceu nada na história. O Brasil, ele é miscigenado porque Deus quis assim, gente, porque as pessoas se apaixonam, porque não tem isso de amor preto, de amor branco. O negro é igual ao branco, eles se amam, sabe? Então tem que deixar isso muito, muito evidente, né? E também para que as pessoas entendam que ser um negro de pele clara, por mais que a gente entenda que existam sim uma percepção diferente, né? A sociedade vê negros retintos de uma maneira, vê os negros mais claros de outra. A gente tem que entender que essa visão é uma visão sempre racista. Eu vou ser aceito sendo negro de pele clara, não porque eu sou o ideal de embranquecimento, mas porque eu sou tolerável dentro da minha negritude. Só que eu, enquanto negro de pele mais clara, se eu começo a exaltar a minha negritude, começo a resgatar algumas raízes africanas em mim, eu começo a sofrer com um racismo muito mais escancarado e muito mais violento, né? Então não existe privilégio aí. O que existe é uma tolerância. E essa tolerância vai me permitir entrar em alguns lugares, mas não pelas minhas capacidades, mas justamente porque eu sou tolerado, né? E aí, só que aí se eu começar a resgatar essa minha herança e começar a falar justamente que a miscigenação não teve esse processo natural, não exaltar a minha miscigenação, mas exaltar a minha negritude, a minha raiz africana, é aí que a gente começa a ver que de fato eu sou só tolerado, porque aí é que os brancos vão começar a escancarar o racismo de uma maneira muito mais forte, muito mais evidente, né? E isso acontece com o Machado de Assis, né? Enquanto ele era um negro, tava lá falando disso e aquilo, tá... Enfim, né? Ele era assim... Tinha essa questão de você não ser tolerado, de você conseguir ocupar os espaços, mas não ser completamente tolerado. Só que aí quando a gente entra nesse processo de mundo moderno, a gente vê que ele vai sendo embranquecido, é justamente para reforçar isso, né? Agora que ele não escreve mais, ele não consegue mais afirmar a negritude dele, é muito fácil tornar ele branco. Porque aí você cria essa imagem de Machado de Assis branco, você para com essa discussão de exaltação à negritude e traz essa coisa de exaltação à miscigenação, e ela vai ganhando esse lugar, né? E aí você torna esse processo de embranquecimento um processo muito mais fácil de ocorrer, né? Você não precisa mais de lei, você não precisa mais do Estado promovendo um embranquecimento, você simplesmente apaga a negritude, apaga a narrativa de negritude, faz com que esses escritores que criticavam a escravidão se tornem brancos, para que a gente também não sinta a vontade de ler esses escritores, né, com pessoas negras que falam de sua negritude, e aí isso aí vai vir num rolê de falta de informação e afim de informações que vão sendo negadas, e aí você torna a questão da miscigenação a bandeira brasileira. E aí, sem esse olhar crítico da gente olhando para a miscigenação e acreditando que é um processo natural, a gente acaba legitimando o racismo estrutural de uma maneira muito mais potente, muito mais forte. Pegando um pouco da fala do colega, ele chegou e falou que, né, os que são negros não tão retintos, enfim, são tolerados. Mas assim, tolerado não é aceito, né? Já começa por aí. Tolerado não é aceito, entende? Então há uma grande diferença nessa questão. E eu vou, assim, só para a gente ter uma ideia, essa questão de política de embranquecimento, a gente não tem que pensar que é uma política ali por baixo dos panos, uma questão ideológica. Vamos falar disso, de que era exatamente um plano de governo. Um plano de governo como Bolsa Família, como o Renda Brasil, Minha Casa Minha Vida, entende? Então é um estímulo para isso. Esse estímulo, por exemplo, tem um decreto que é do Getúlio Vargas, antes dele sair, em 45, onde tinha essa regulamentação de imigrantes de acordo com a necessidade de preservar assim, a composição étnica da população. E assim, você vê o quê? Como isso é uma política de Estado, você precisa da intelectualidade para fazer o quê? Para legitimar essa política, da eficácia dela. Aí você chama todos os racistas que você pode. Silvio Romero, entende? E companhia, Silvio Romero e Companhia Limitada. E todos os que vêm com ele, entende? Sabe? Não, cara, Silvio Romero e João Pádia Calógeras também, que está dentro do livro
do Abdias do Nascimento, e ele chega e fala que, tipo, a mancha negra tende a desaparecer com o tempo, né? Pra você ver, a mancha negra tende a desaparecer com o tempo, entende? Ou seja, são duas questões. O estímulo ao colorismo, só que o colorismo, não, a gente está falando aqui de 1800, século XIX. Esse colorismo, essa mancha negra, é quase um incentivo ao estupro, se a gente for pensar. Entende? Faça isso que assim vai clareando. Entende? Né? Essa exaltação da cor do brasileiro é uma exaltação a uma política de estupro que vem de antes, cara. Entende? Então não dá a gente pensa, vamos pensar nisso como um plano de governo, só que é tão brutal, estamos no meio de uma escravidão, então brutalidade é tranquila, por isso que a gente é violento hoje, entende? É uma questão sistêmica, entende? A pessoa consegue falar de apagar uma mancha negra para literalmente fazer quase um experimento social. Então, realmente, a pessoa que tem um tom mais claro que o retinto, ele é visto, vamos pensar assim, que ele necessariamente é visto como um processo, sabe, eugênico. Um processo eugênico para chegar a um padrão aceitável. Entende? Então, eu não sei, ele fica entre o objeto e a pessoa, ele está ali naquele meio. Entende? Aquele negocinho, aquele liame. Entende? Aí ele fica entre esses dois pilares. Entende? Só que a questão, Machado de Assis, o próprio Gonçalves Dias, que é da Canção do Exílio, enfim e tal, Alberto de Oliveira, Arthur Salles, a possibilidade deles de ascensão, de poder ser lido, de poder escrever, veio porque dentro da política de governo eles eram um experimento que estava dando certo. Seria a fase 2 da vacina, vamos dizer assim. Entende? É esse lance. Entende? Então, vamos pensar que o Machado de Assis é o maior escritor negro hoje. No tempo dele, ele era um tolerado. Entende? No momento dele, ele era um tolerado. Entende? Essa é a questão. E o que acontece? O Machado de Assis entrou para a Academia Brasileira de Letras. Mas também a Academia Brasileira de Letras presenteou o ingresso de Silvio Romero. Entende? É a mesma coisa. Então, essa política de branqueamento é um plano. Foi um plano de Estado e de governo. Entende? Plano de Estado e de governo. Olha aí, o Hamilton Mourão diz que a gente recebeu em nossa cultura a malandragem do negro. Isso ele falou em 2019. E os colonizadores e colonos, né, os colonos portugueses e europeus, eram empreendedores. Entende? Então, essa mentalidade daquele 300 anos de escravidão legal está aí. Então, essa política de embranquecimento está aí. Entende? É na palavra, é em quem você escuta, é em todo mundo. Entende? O Machado de Assis, ele teve essa inteligência e soube usar esse acesso, né? O acesso que ele teve por estar nesse liame entre as duas né, formas de opressão, e conseguiu trazer esse pai contra a mãe. É muito incrível, é sensacional, porque o que acontece? Se eu não estou enganado, o Thiago até me corrige, o trabalho do pai, eu acho que o pai era um capitão do mato, uma coisa assim, né? Ele uma coisa assim. Ele não era um capitão do mato, ele não trabalhava necessariamente para um fazendeiro em si. Ele era um cara que vivia no meio urbano, que caçava... É como se fosse um caçador de recompensas. O trabalho dele era caçar negros fugitivos. Um mercenário nessa questão, entende? Mas só que o Machado de Assis coloca assim, até como o cara enxerga o próprio trabalho. É um negócio muito merda, assim, tipo, nossa, e era isso, aí moliame por trás, né, toda uma questão, e é incrível a questão emocional disso. Não só o Machado, eu sei que o foco é o Machado de Assis, mas assim, o próprio Lima Barreto, cara, o Lima Barreto,
Ele faz uma denúncia, cara, que ele chega até numa questão de identidade. Ele fala, porra, a gente tá aqui no Brasil. Eu não posso ser negro, eu nunca serei branco e também não posso ser indígena. Entendeu? Ele estava nesse conflito, eu acho que era até o que ele se via. Porque o Lima Barreto, se a gente for pensar, seria nessa parte do colorismo. Imagina isso. Eu estou aqui no Brasil, que é um território que tem a sua população nativa. Só que tudo que vem desse nativo também, ele também é uma coisa. Então eu não posso ser. Cara, branco, nunca serei. Nunca serei. E negro não posso ser de jeito nenhum. Entende? Eu acho que para a gente entender o contexto que a gente está falando, entender a luta de todos esses caras, e aí você imagina como seria, né, um café na padaria de Machado de Assis, entende? De ter que falar mal de si mesmo, entende? De ter que falar mal de si mesmo, de sua classe, de seus iguais e todos os outros, entende? É um trabalho psicológico que tem que ser feito, né? Não só exatamente ir além dos seus escritos, né? Pensar no seu contexto e o que Machado de Assis, como negro, pensaria, né, antes de escrever, e a carga emocional do que seu contexto lhe traz, assim, sabe? A obra de Machado de Assis é realmente muito interessante nessa perspectiva de que ele tinha que falar das questões que cerceavam a sua vida, mas não podia falar de uma forma muito aberta, muito clara, muito direta, justamente por causa da questão da tolerância, que não é, como o Aldetar falou, não é tolerar, não é aceitar, né? Então, o livro que a gente vai sortear agora chama Machado de Assis Afrodescendente, do Eduardo de Assis Duarte. E o trabalho que o autor fez para a pesquisa que ele fez é muito interessante nisso, porque ele pega toda a obra do Machado de Assis e investiga como que o autor conseguiu driblar esse racismo para tratar questões da vida do negro na sociedade que ele vivia. Então é um livro muito interessante, é um livro grande, mas muito, muito completo sobre a obra do Machado de Assis, justamente focando nessa questão. Uma outra prévia dessa questão dessas políticas de branqueamento, entende? E como elas foram propositalmente estimuladas, assim, que, por exemplo, na década de 70, parou-se, né, no censo demográfico brasileiro, não teve, né, em 70 a inscrição da cor da raça da pessoa, entende? Não teve, para você literalmente, assim, de forma proposital, não saber quantos negros haviam em seu território nacional, entende? E mesmo sem saber quantos haviam, os racistas de plantão já colocavam que havia mais brancos e por isso a nação estava indo para o progresso, mesmo sem saber, mesmo sendo desmentido pelo próprio IBGE, eles mantiveram essa mesma postura, esta mesma fala, entende? Então, só dialogando um pouco, você fica imaginando que em 1970 já teve esse movimento, enfim, essa efetiva atividade, né, de cegar, né, de cegar. E outra coisa, você praticamente fraudar dados, né, sem inventar, isso é calúnia, isso é mentira, entende? Isso é calúnia, isso é mentira. Então, você vê que é um processo que se inicia no século XIX e contando. Ele está aí. E contando. O rapaz do motoboy, né, o caso do rapaz que era motoboy, você sauda, né, que fala, olha, né, você fala do colorismo do rapaz, mas isso não dá para você negar o racismo ali. O cara chegou e falou, você tem inveja da nossa cor. Entende? Coisa que não dá.
Então, o Brasil não dá mais pra gente pensar em colorismo. Não há mais, cara. Eu acho que logo mais vai ser branco e não branco, entende? Daqui a pouco. É questão de tempo, assim, porque não dá mais. Não tem coisa que não dá mais para segurar, não tá dando. Aqui, nos Estados Unidos. E aí você tenta jogar, né? Não, então aqui não tem racismo. O racismo é nos Estados Unidos. Olha lá, o cara tomou 7 tiros nas costas em frente à esposa e os filhos. Aí você lembra, tipo, que o cara tomou um grupo de amigos tomou 111 tiros. O Evaldo, que era músico, tomou 80 tiros num carro. Quer dizer, 80 tiros que acertou nele. Ele não dá mais, entendeu? Seja retito, seja mais claro, né? Entendeu? Não adianta, entendeu? O lance é que a gente falou. Vou até repetir, vai ser prolixo, mas é questão, tipo, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Lima Barreto, entende? Todos eles foram tolerados, mas eu acho que eles vão ser aceitos posteriormente. Essa é a questão. E isso entra muito nessa coisa do que vocês estavam comentando até, de mesmo que o Machado de Assis falasse da questão racial, ele não falava de uma forma muito, muito, muito explícita. E aí que tá a nossa questão, né? Eu penso que o Brasil nunca tratou a sua questão racial e as suas particularidades nessa questão racial de uma forma explícita, justamente porque todas as políticas que a gente teve até hoje foram políticas de embranquecimento, foram políticas de apagamento de memória, foram políticas que andavam completamente na contramão do que a gente entende como exaltação à nossa ancestralidade, né? É como se a nossa ancestralidade fosse uma coisa nula. É como se o Brasil, antes da escravidão, não fosse nada. É como se tivessem tirado negros de algum canto da terra e não sabem aonde, e aí jogaram no Brasil, e aí a história do negro só existe a partir da escravidão no Brasil, ou a partir da escravidão no mundo, né? Então, isso é muito problemático, isso é muito complicado. E, como a Adetail disse, é muito importante, inclusive, que a gente comece a se posicionar nessa questão de reafirmação mesmo, de brancos, de pretos. Por quê? Porque isso torna o combate e o enfrentamento ao racismo uma realidade. Porque se a gente fica nessa de miscigenação, e eu bato nessa tecla porque essa tecla me preocupa muito, porque eu só ouvi essa expressão com tanta força na boca de pessoas racistas, na boca de pessoas brancas. Eu só ouvi essa palavra miscigenação com essa força de vontade de falar de Brasil, país da miscigenação, na boca de pessoas que são extremamente racistas. Então eu acho muito complicado isso. Acho que a gente tem que partir para um radicalismo, sabe? Para um radicalismo onde a gente consiga enfrentar, onde a gente pare de aceitar esses tipos de questões, né? A gente pare de aceitar essa escuta de que o racismo nos Estados Unidos é pior do que o racismo brasileiro. Sendo que eu olho para os Estados Unidos e penso, por que o Brasil não consegue ser como os Estados Unidos? Por que o Brasil não consegue seguir esse exemplo de Estados Unidos? Porque lá acontece uma morte nessa questão de pessoa que é assassinada, né, pela polícia, né, racista, e eles começam a destruir a cidade. Eles vão pra rua e se manifestam, tipo, gente, não dá. Eles criam, né, nasce um Panteras Negras, sabe, nasce uma Angela Davis, sabe, e aí aqui no Brasil, todas essas grandes pessoas, todos os grandes mulheres pretas e homens pretos que se levantaram contra o racismo, têm a sua história apagada, né? E isso vai desde Machado de Assis a Abdias de Nascimento, sabe, isso vai desde quem escreveu o livro a quem não escreveu. Conceição Evaristo, por exemplo, ela está sendo reconhecida agora, sabe? Isso é muito grave, isso é muito complicado, porque a gente entende que o racismo, ele precisa ser combatido, sabe? Essa coisa de, eu sou antirracista, gente, não, tá? Não, sabe? A gente precisa combater, a gente precisa expor, a gente precisa bater na tecla. A gente tem que fazer que nem o Negão da BL fez ontem numa live, né?
que começaram a falar de racismo, e aí os apresentadores começaram, não, mas ele falou sobre a questão do policial que entra na periferia e atira, né? E aí ele fala, mas todo policial que atira é branco, todo policial ele atira em preto. E aí o negão da BL falou, mano, eu não sei quem tá atirando em mim, porque eu tô sendo alvejado. E é isso que eu entendo, eu sou uma pessoa negra, e as pessoas negras estão sendo alvejadas. É esse o indicativo, não é se o policial, porque é um indicativo de que é a pessoa negra que tá sendo alvejada. E aí a menina começou a falar, não, mas a gente vai superar o racismo, porque tem gente que fala. E aí o negão da BL falou, mas não adianta falar bonito, você tem que combater, meu filho, é ação, é o fight, é a guerra. E aí ela começou, não, mas meu pai é negro. E aí o outro, eu sou branquinho dos olhos azuis, sabe? Então, não tem como a gente tolerar. E eu entendo também o cansaço, por exemplo, de alguns movimentos mais radicais, negros, que falam que com branco não tem conversa. De que com branco a gente tem que, bloquear e fingir que não existe. Que a gente tem que voltar à ideia garveísta de pan-africanismo, de volta à África, que eu acho muito bonita, acho bem legal, acho bem interessante, desde que a gente não caia no nacionalismo negro, desde que a gente não caia na ideia de você ignorar a questão de classe, sabe? Só que eu entendo, porque é justamente isso. Você vai falar com branco de racismo, você tem 10 mil dificuldades. Só que a ideia não é você parar de falar com racismo com pessoas brancas, mas de você ir lá e incisivamente apontar os erros e falar, gente, não dá mais pra ignorar. É isso, a sociedade é assim. Então, ou a gente combate isso agora, ou a gente parte pro fight perfeitamente nisso agora, ou não sei o que vocês querem. Vocês querem guerra? Porque eu acho que vai ter, porque disposição as pessoas estão tendo. Sabe? Um menino de 17 anos na manifestação de racista, atirando com uma arma desse tamanho, uma arma enorme, em manifestante. E atirando pessoas pretas. Sabe? Tipo, gente, um menino de 17 anos, com o aval da polícia dos Estados Unidos, atirando em pessoas pretas durante a manifestação, com a ideia de proteção à propriedade privada. E aí eu também pergunto para esses movimentos mais radicais, e aí a gente vai ignorar também essa questão de classe? Porque ela também reforça o racismo, justamente porque essa ideia, né, esse álibi de que eu estou, né, protegendo a minha propriedade privada, é essa ideia que está legitimando ele lá a ter a ser julgado enquanto legítima defesa, e ser absolvido enquanto legítima defesa, tendo matado gente preta na rua. Justamente porque, dentro dessa perspectiva de legítima defesa, ele estava protegendo a propriedade privada dele. Então, assim, não tem como a gente ficar falando de racismo sem a gente ter um olhar crítico. E quando eu falo olhar crítico, eu falo principalmente de pessoas negras, porque se a gente entende que o branco não tem como falar de racismo, que o branco não tem como contar muito com pessoas brancas, se você tem essa perspectiva, então você tem que começar a olhar de uma forma crítica, a entender então qual é o jeito de falar, se são as pessoas brancas que dominam as elites políticas no mundo, se são as pessoas brancas que dominam as elites econômicas do mundo, sabe? Você vai entrar naquela ideia garveísta de voltar à África, de pan-africanismo, de criar uma África independente, sabendo que é uma ideia que cai no nacionalismo negro, que só reforça uma ideia colonialista de você ter um imperador negro e umas relações de classes completamente abusivas, sabe? Porque assim, Garvey, ele não negava o capitalismo. Ele simplesmente olhava para o capitalismo e falava, tudo bem, eu só quero ter o meu capitalismo. Então a gente volta para a África e aí a gente faz isso. Tanto que e eu fujo um pouco, mas só para contextualizar a minha fala, um dos movimentos do Marcus Garvey, que foi um cara fenomenal nessa perspectiva de o que a gente faz com a população preta em diáspora, e eu tenho isso como infelizmente, uma das questões que ele levanta é que olha isso, os melhores amigos dos negros, os amigos verdadeiros dos negros era a Ku Klux Klan, era o pessoal da Ku Klux Klan. Por quê? Porque a ideia de nacionalismo da Ku Klux Klan era uma ideia que permitiria que os negros fossem expulsos, saíssem dos Estados Unidos, fossem estimulados a sair dos Estados Unidos. E isso forçaria os negros a voltarem para a África. E aí,
Tanto que o Marcos Garvey, ele chegou assim, a auto-intitular presidente do continente africano, né? Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar e relevar, justamente porque esse é o momento que a gente tem para olhar criticamente para a nossa história, pessoas brancas, pessoas negras, e entender o que a gente tem que, pelo que a gente tem que lutar e o que a gente tem que colocar na mesa. Porque senão a gente vai cair, mais uma vez, nessas ideias onde a gente cria uma ideia maravilhosa, cria uma filosofia muito perfeita, mas ela acaba virando uma ideia religiosa. E aí quando vira uma ideia religiosa não tem como a gente mudar, porque foi justamente a religião que legitimou que o racismo fosse existente para criar uma escravidão, né? Tanto que a Jamaica, ela tem uma origem, a revolução Rastafari, ela tem uma base muito forte no pan-africanismo. Hoje, a África é um dos países mais perigosos para ser homossexual, com direito à lei. Então, assim, a gente precisa olhar criticamente e entender até onde o embranquecimento faz com que a gente perca a nossa capacidade de olhar para a nossa ancestralidade e entender de forma crítica aonde que a gente tem que valorizar a nossa ancestralidade e aonde a gente tem que respeitar esse estar em diáspora negra. Justamente para que a gente não caia numa ideia de dualidade onde são negros contra brancos, onde negros têm que voltar para a África e lá na África criar um império, criar um colonialismo que vai ser, sim, muito dependente do capitalismo branco mundial e que no final das contas só vai machucar ainda mais o povo africano. Porque o povo africano já não quer mais saber dessa questão de relação de classe, gente. Eles estão brigando por causa de terra. Porque quando o apartheid acabou na África, quando as colônias começaram os países europeus, né, começaram a abrir mão, entre aspas, né, das suas colônias, deram 90% das terras para os colonos brancos que viviam na África e só 10% para a população negra. E aí a população negra, as etnias pretas, tiveram que se matar e se matam até hoje por um pedaço de terra, sabendo que as pessoas brancas ficaram com 90% das terras. Então, assim, a gente tem que entender justamente isso que a Aretai falou, sabe? De você parar de omitir a história, parar de negar a história e entender que sim, você tem que começar a olhar nesse olhar de brancos contra negros. Justamente porque não é porque eu olho para uma pessoa branca e acho que ela é minha inimiga, mas porque o sistema faz isso. Porque o sistema faz isso. Porque o Estado sistematicamente faz isso. E legalizado, sabe? Com direito à lei, igual a Detalhe trouxe. Então a gente precisa encarar isso. Se a gente não encarar mais isso, a gente vai estar daqui a 50 anos falando de pessoas que são negras agora e estão sendo retratadas como brancas no futuro, sabe? E é muito complicado. É muito forte, assim, dessa questão de não, vamos voltar para a África, enfim e tal, porque tem uma pegada muito racista nessa, entende? Tem uma pegada muito racista nisso, que é tipo, os negros não têm lugar aqui, principalmente nos Estados Unidos. A Libéria praticamente foi criada nesse contexto, entende? Tipo, vamos pegar os negros daqui e levar eles para outro lugar, porque aqui não vai ter chance, não vai dar. E muitos abolicionistas compraram essa ideia, entende? Ainda teve essa. Só que acontece, a gente estava falando aqui de 300 anos de escravidão legal e praticamente uma indústria de escravos. De escravos não, de pessoas escravizadas. A gente está falando de uma indústria, entende? Então você já tem filho, neto, bisneto, tetraneto, todo mundo aqui, você tem gerações aqui. Eles já não são africanos há muito tempo, entende? Já não são africanos há muito tempo. Não dá para você voltar para a África, porque nós nunca, vamos falar, nunca seremos africanos, ok? Somos negros por quê? Porque que acontece? Todo africano sabe de onde ele saiu, que grupo étnico ele pertence, da onde que ele é, como é a língua dele. Enfim, nós aqui no Brasil não saberemos. Por duas questões. Por conta da própria escravidão e a mísera chance que a gente tinha de saber eram os documentos que foram queimados pelo Rui Barbosa no pós-abolição. Porque assim, tipo, falar não para os negros não saber, não, ele queimou esses arquivos porque os senhores de escravos queriam indenização pela escravidão, entende? Então, nunca seremos, eu falo que eu sou metade africano por conta do meu pai, mas meu pai consegue falar dele até o antepassado divino,
Entende? Isso não teremos. Entende? Isso não teremos. Então, nunca seremos africanos. Mesmo que você descubra a qual grupo étnico você pertence e tudo, você nunca será. Por isso que é negro. Essa é a grande diferença entre o negro e o africano. O africano só descobre que ele é negro quando ele sai da África. E quando ele está lá dentro, ele é nigeriano, ele é Yorubá, ele é Ifon, ele entendeu? Essa é a questão, né? Já dá um pouco do parâmetro para nossos próximos aí. Entende? Essa é a questão. Entende? Não, entendeu? A questão aqui na América nunca será a mesma da África. Entendeu? Não dá, são distintas. Entendeu? Elas podem se confluírem em algum aspecto, mas elas são distintas, né? Agora, vamos, né, para a gente tentar buscar um encerramento, né, nessa parte literária, a seguinte questão. Machado de Assis lutou com as armas que tinha e fez muito. A deturpação da sua literatura provavelmente veio com sua morte. Entende? Com sua morte, para você poder fazer o que quiser. Porque quando ele estava vivo, você não podia negar o que ele era. Entende? Você não podia negar o que ele era. Então, só a presença dele em si já causa um protesto. Entende? Só a presença dele em si já causa um protesto. Entende? Dentro disso, assim, Machado de Assis, Lima Barreto, enfim, as obras dele conseguiram resistir ao racismo. E temos ela até hoje. Entende? Em seu texto integral. Entende? Todas as... É o raio-x do período em que estávamos. E, pra você ver, a gente leu também na universidade o Curtis, Thiago. É outra pegada, assim. Nossa! O João Romão, descendente de português, ele consegue tudo. Ele é um empreendedor, ele é o workaholics, né? O nosso workaholics hoje. Entende? É incrível isso daí. Mas o racismo tá lá, cara, e todo mundo adianta, não tá lá, entende? Tá lá, entendeu? É essa pegada, entende? E a representatividade de Machado de Assis e todos os outros que mencionamos aqui e tal, traz, vamos dizer, a gente querendo ou não, a gente está trabalhando agora, mas nosso trabalho é para frente. Nossos filhos não vão ver, provavelmente, mas nossos netos, quem sabe, pode ter alguma chance, mas a gente tem que montar essa estrutura de luta para quem está vindo e os que vieram antes de nós, entende? E essa prática em si, né, essa política racista, ela se molda igual o capitalismo se molda, entende? Então, estamos falando quase da mesma coisa, do mesmo sintoma, do mesmo sistema, entende? E com isso a gente tem que andar com essas duas lutas, racial e de classe social em si, entende? Não dá para separar uma da outra, né? Não dá para separar uma da outra. O racismo justifica o capitalismo justifica o racismo justifica o capitalismo. Então isso se correlacionam. Então melhor é tentar destruir os dois, entende? Qual primeiro não sei, ou os dois juntos ainda vamos descobrir lutando, mas é isso. Então, com o Machado de Assis e todos esses outros autores que mencionamos aqui no decorrer, vamos deixar aqui gravado, né, e vamos sempre trabalhar com isso, da gente mostrar a cor dessas pessoas. Vamos mostrar a cor dessas pessoas e que, né, a verdade está aqui e a gente construiu, entende? E a gente fazendo essa questão, toda essa análise, né, introspectiva dentro da literatura, a gente fazendo isso, a gente já vai fazer isso com vários outros autores, e com isso já vai instigar a nossa vontade de pesquisar e decorrer e querer saber quem é esse cara, o que ele fez e quem foi. Entende? Então, estamos fazendo um grande trabalho aqui. Então
Então, pessoal, agora a gente vai pro momento indicações. E eu vou iniciar esse momento, como já tá sendo de costume. A minha indicação são os 2 livros do Machado de Assis, né? Dom Casmurro é o livro que trouxe a maior dúvida da sociedade brasileira, que é se Capitu traiu ou não Bentinho, né? É um livro sensacional, a forma que o Machado de Assis retrata essa classe média alta, né, do Rio de Janeiro, é de uma forma, ali do contexto dele, né, é de uma forma maravilhosa. A forma que o Machado de Assis escreve os detalhes, né, ele é um escritor muito atento aos detalhes, né, a forma que ele retrata as coisas e tudo mais é de uma magnitude enorme, né. E o outro livro é Memórias Póstumas de Brás Cuba, né, é um livro que traz um humor sarcástico, irônico, por conta do próprio narrador, né, o que está morto. Pra você aí que vai reclamar de spoiler, pô, o cara falou que o protagonista tá morto. O livro foi lançado em 1881, né, então acho que você tá atrasado um pouco. É um livro sensacional, o protagonista tá morto, então ele tá narrando as coisas postumamente, né, ele tá narrando as coisas já a partir da sua morte. Então o narrador ele tem uma visão diferente. Então são 2 livros aí que eu deixo indicado. São livros muito bons. E é isso. Eu vou indicar 2 livros também. Um eu já falei, mas eu vou continuar, que é o livro que nós vamos sortear, porque beleza, uma pessoa vai ficar feliz, vai ganhar o sorteio, mas e as outras, né? As outras em pesquisar e comprar, porque é um livro muito bom. Eu acho que não tem online ainda, mas é um livro realmente muito, muito bom. Eu gostei bastante de ler, que é o Machado de Assis Afrodescendente. E a outra indicação é um livro do Machado de Assis também, que eu li esse ano e gostei muito, que é o Helena. E a edição que eu tenho é da Companhia das Letras e editora Pinguim, e a vantagem dessa edição é que ele traz muita nota de rodapé explicando vários termos que Machado de Assis fala no livro, né, na história. A importância disso é que, óbvio, né, ninguém é obrigado a saber o que um termo do século XIX significa, então deixa a leitura muito mais fácil, assim, é uma leitura bem tranquila, assim. Então é uma edição que eu gostei bastante. Vamos lá, eu vou fazer uma indicação mais para a gente entender o contexto do Machado de Assis, que é o genocídio do negro brasileiro, do Abdias do Nascimento. Mais especificamente, assim, o capítulo 5, 6 e 7, que é o branqueamento da raça, uma estratégia de genocídio, o 6, o discussão sobre raça proibida, e o 7, que é a discriminação, realidade racial. Entende? Que ele dá um paralelo bem interessante do que era esse século XIX, né, com muitas citações interessantes e todo esse aparato, né, desse sistema ideológico e político, né, dessa implementação do branqueamento eugenista do Brasil. E também, eu até esqueci de mencionar ela no decorrer da nossa discussão, que todos os livros praticamente têm um hino de libertação da Maria Firmina dos Reis, entende? Que ela já fez o centenário fez o centenário já de sua morte em 2017 até mais que isso, entendeu? E ela é autora daquele romance Úrsula, né? E ela é dada como uma das primeiras romancistas brasileiras, né, que é o romance abolicionista do Brasil, enfim, tal. E agradeço a todos os ouvintes, né, que né, fez o Thiago trazer esse tema, e agradeço também aos companheiros aqui que pela possibilidade de gravar. Estava muito nervoso e acabei gostando demais, entende? Obrigado mesmo, e tudo de bom aí para todos. Então, eu vou indicar o livro que eu tô lendo, né? Porque eu sou assim. Você já me conhece, já sabe que eu só indico o que eu tô lendo. Se eu não estiver lendo, não estiver fazendo nada, não vou indicar.
Mas um livro que eu tô lendo e que tá sendo muito importante nesse meu processo até de compreensão de como que o Estado embranquece as pessoas, mas também como a gente inconscientemente vai se embranquecendo diante das condições que o Estado vai dando, né? De acordo com as condições que essas políticas de escravidão nos deram. O livro se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele é um livro do Frantz Fanon. Fanon era, pra quem não sabe, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. E ele era um cara negro, marxista, revolucionário. Ele era psiquiatra. E ele é fenomenal, assim, porque ele traz um olhar pra gente de pensar a decolonização, né? Pensar nessa coisa de você entender a colonização como algo que foi péssimo, que foi trágico, mas com um pensamento crítico. Então você entende, mas não romantiza alguns tipos de situações, né? Não romantiza o estupro de mulheres pretas, por exemplo, né? Durante esses processos de embranquecimento. E ele é fenomenal porque ele traz justamente vários capítulos, e é um livro que eu vou avisar que você tem que ler e reler porque ele é complicadinho de você entender, mas você entende. Ele traz justamente alguns traços e alguns comportamentos que ele escreve isso observando, né, que as pessoas negras, tanto africanas, mas que saem da África, né, mas também negros na diáspora, que são os negros que já estão fora da África, vão reproduzindo sem entender, né? Então ele vai estabelecer relações, por exemplo, entre o homem branco e a mulher preta. Ele vai estabelecer as relações entre o homem preto e a mulher branca. Ele vai falar da questão da linguagem da pessoa negra. Então ele vai traçando vários tipos de situações e ele vai dando exemplos. Isso é muito fascinante porque ele vai dando exemplos que você pega e fala, putz, o cara escreveu há não sei quanto tempo e eu tô vendo a mesma situação agora. Tipo, é a mesma situação que o cara escreveu há não sei quantos milênios de anos atrás e eu tô vendo aqui agora. E você vai colhendo isso e você vai entendendo, né, o racismo, e você também vai entendendo as relações de classe, vai entendendo a necessidade de você se empenhar numa luta mais revolucionária, e de como o racismo é extremamente absurdo, até nos mínimos dos mínimos detalhes. Então é um livro que eu recomendo. Leiam Fanon, leiam outros livros dele, tem Os Condenados da Terra, que eu ainda vou ler, né? Se alguma editora conseguir trazer mais, né? Porque esse livro a gente encontra ele de forma física, mas ele é caríssimo. E aí eu vou falar, editoras, por favor, traduzam Fanon. É uma necessidade, tipo, enorme. E também traduzam de uma maneira assim que, cara, não dá pra pagar R$600 no livro, né? Acho que o negro que tiver que pagar R$600 no livro pra ler Fanon é complicadíssimo demais. Então aí já fica aí pra gente levantar essa bandeira aí de vamos lá, gente, trazer os negros também pra né, os livros de pessoas negras importantes pra cá. E não apagar que ele era um revolucionário marxista, tá? Então é isso. Falei bastante, mas falei. É rápido. Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau, tchau.